Entre 1986 e 1987, tivemos Batman The Dark Knight Returns, Watchmen e a maior sátira nonsense ao género de super-heróis jamais feita, Martial Law. Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Martial Law, edição definitiva da Panini Comics Brasil. Aqui está esta edição fabulosa, que qualidade, este formato definitivo, este deluxe. Aliás, foi retirado porque existe uma versão exatamente igual, Martial Law, até aliás a capa é igual e tudo, em inglês, que é Deluxe Edition, é exatamente igual. A única diferença que eu acho que tem para esta é que essa versão, acho que é oversized, lombada quadrada. Esta edição saiu em 2019, tem 484 páginas coloridas, que eu vou aqui mostrar. Deixem-me cá ver algumas delas. Aqui está. É composto por Fear and Loathing, a Prologue, Martial Law de 1 a 6, temos também Martial Law Takes Manhattan, Kingdom of the Blind, The Hateful Dead, Super Babylon e Secret Tribunal de 1 a 2, com o argumento de Pat Miles, que escreveu também Juiz Dredd e Slain, e a arte de Kevin O'Neill, que nós conhecemos muito bem de Liga Extraordinária e também de Cinema Purgatório. Há aqui uma pequena curiosidade que é engraçada. Esta edição é Panini Comics, porque foi editado no Brasil, mas é da chancela da DC Comics. A curiosidade que eu queria colocar aqui é que isto foi inicialmente lançado, as primeiras histórias do Martial Law eram da Epic Marvel. Exatamente, começou na Marvel, que era um selo, era o selo adulto da altura. É como depois passou a ser o Max, não é? O selo Max da Marvel e por aí fora. Era um selo adulto. E perguntam vocês, e bem, então mas como é que isto foi parar à DC? Simples, esse selo tinha uma particularidade que era um género do Image Comics, ou seja, os direitos eram do autor. E então, como os direitos eram do autor, ele iniciou na Epic Marvel, depois a Epic Marvel também acabou, não correu assim muito bem. Ele andou a passar aquilo para ser lançado a continuidade em outras editoras, chegou a estar na Dark Horse até, mas pronto. Em última análise, quem ficou agora com os direitos é a DC Comics, é só apenas uma curiosidade, foi uma trajetória incomum, por assim dizer, começar na Marvel e acabar na DC, mas foi o que aconteceu. Ora, e a sinopse é a seguinte. Após o terremoto conhecido como o maior de todos arrasar de vez a velha São Francisco, uma nova metrópole se ergueu a partir de suas cinzas. São Futuro. Uma alucinante cidade hiperviolenta infectada com os super-heróis mais degenerados do mundo. Desenvolvidos em laboratórios militares sigilosos para lutar nas cruéis guerras secretas dos Estados Unidos, esses heróis geneticamente modificados vagam em gangues super poderosas pelas ruas destroçadas de São Futuro, atiçando os nervos exaltados uns dos outros num interminável frenesim de fúria movida à adrenalina. Mas um desses veteranos descartados assumiu para si a missão de levar a lei e a ordem de volta a esse cenário de guerra urbana. Ele não sente dor, não demonstra remorso. Seu ódio ardente pelos super-heróis é a única coisa que aquece seu gélido coração. Ele é o maior policial de São Futuro. Seu nome, Martial Law. Ora, antes de mais, quero-te convidar a subscrever o canal se ainda não subscreveste, a partilhar, dar link, comentar aqui sobre este vídeo, sobre esta obra, ou então dar algumas dicas para possíveis futuros vídeos. Peço também que, se tiveres interesse em adquirir esta obra ou outras obras, para utilizares os links do canal, que eu deixo aqui por baixo, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vou deixar então aqui a pontuação do Goodreads. Eu gosto sempre de ter como um barómetro, no fundo, medir o pulso do público e da aceitação que ele teve. Eu acho sempre uma curiosidade interessante, por isso é que coloco sempre aqui. E vou passar então sem demoras para os meus destaques. Ora,
como destaque, mais que uma sátira ao universo dos super-heróis, a Law é também uma severa crítica aos falsos heróis do nosso mundo. Pat Mills, assim como Alan Moore, faz a desconstrução do super-herói, mas de forma distinta, não é igual. O Watchmen é sobre vigilantes humanos, apesar de ter lá um super ser que até representa mais um deus do que na realidade um super-herói, enquanto Mills cria um mundo cheio de super-heróis muito diferente do que estamos normalmente habituados. A obra faz também algumas críticas sociais, como o papel grotesco assumido por determinadas instituições governamentais que não veem limites para atingir os seus objetivos. E também critica a divinização dos super-heróis. Martial Law, veterano de guerra que regressa e tem a missão de colocar os super-heróis, entre parênteses, no seu lugar, é um personagem riquíssimo. Tem uma mente louca que, ainda por cima, tem duas fações. Quando ele tem máscara, é este juiz louco que vai atrás dos super-heróis com só uma intenção, é mandá-los abaixo, nada mais. E quando não tem máscara, quando está na sua versão social, de bom rapaz, parece um personagem completamente diferente, tranquilo, sociável, com uma namorada, com relações normais como outros quaisquer, mas quando se transforma naquele personagem ele fica louco. Ele até usa, é um sádico, e então até usa um arame farpado à volta do braço para se magoar ele próprio, para sentir, para não se esquecer da dor e da raiva que tem contra os super-heróis. No fundo é um bocadinho contra aquilo que ele já foi e que deixou de ser. Há aqui muito para explorar, e tem como seu maior arquivilão o espírito público, que é o super-homem deste universo, que é aclamado e desejado por todo o mundo. Os homens querem ser como ele e as mulheres querem tê-lo. E então cria-se aqui uma dinâmica espetacular, mas ele é um louco completamente. Vou aqui falar um bocadinho sobre os arcos e explorá-lo um bocadinho. Há aqui várias curiosidades neles. O primeiro arco, Medo e Repulsa, temos Martial Law a tentar desmascarar o seu grande rival, o Espírito Público. Este é talvez o maior arco de todos, porque é o que tem mais páginas. A história em si, aliás, toda esta obra, o Martial Law, é uma mistura de comédia com gore, com sarcasmo, sátira aos super-heróis. É um desbunde total, é um deboche, é tudo e mais alguma coisa. É maravilhoso, eu gosto imenso, e este primeiro arco explora isso tudo de maneira perfeita, e a construção e desconstrução entre herói e vilão aqui feita é magnífica. Supostamente o Espírito Público é o super-herói que todos olham como o mais bondoso do mundo, mas o Martial Law pôs na cabeça que ele não é aquilo que aparenta ser, então quer desmascará-lo e vai até às últimas consequências, passando por cima, passando por todos, para atingir os seus fins. E realmente temos no fim a percepção se realmente Martial Law tem ou não tem razão. No arco seguinte, nós temos Martial Law toma Manhattan. Aqui temos uma tremenda sátira aos Vingadores, ao Quarteto Fantástico, ao Surfista e ao Homem-Aranha. Esta edição tem uma particularidade, que é, eu não sei como, nem porquê, mas chegou-me quando eu era ainda... Quando eu comecei a ler isto, há muitos anos atrás, quando era uma criança, sei lá, ou um pré-adolescente, já não sei quando, eu só sei que tenho imagens de um destes capítulos, exatamente desta fase. Isto é uma história engraçadíssima. Isto é passado num sanatório de doentes mentais, em que estão lá uma data de supostos, porque como todo mundo ali é super-herói, então são super-heróis malucos. E então são todos eles cópias destes heróis que eu acabei de dizer, destes grupos dos Vingadores, dos Fantastic Four, do Surfista Prateado, do Homem-Aranha. Estão lá todos, e eles são engraçadíssimos. E nós temos sempre
O texto dá-nos sempre a dúvida entre se eles realmente têm aqueles poderes que eles acreditam ter ou são apenas loucos. Esta história é fenomenal. E eu chegou-me nessa altura um capítulo, aliás, eu acho que é o último capítulo, porque eu tenho a ideia, a página final, que isto acaba de uma maneira brutal, apoteótica. Uma loucura do princípio ao fim, é fenomenal. E eu lembro-me de ter lido esse capítulo quando era miúdo e eu não percebi nada daquilo, achei aquilo estranhíssimo, mas recorda-me, então traz-me uma nostalgia tremenda. Adoro. Este segundo arco é maravilhoso. O Marshall Law é lá colocado no meio daquele sanatório para resolver lá um problema, porque andam lá a assassinar pessoas e ele vai lá para resolver e não sei o quê. Depois vê-se no meio daqueles malucos todos. Cada um deles tem uma loucura relacionada com o seu suposto poder. É maravilhoso. Em Terra de Cego, o antagonista é claramente uma alusão ao Batman. Aqui é uma versão do Batman com o mordomo, com a sua versão. É um capítulo um bocadinho mais dark. É uma história, ou seja, se nós tivermos no primeiro arco algo direcionado para um antagonista como o Super-Homem, aqui temos o Batman. No fundo, o Pat Miles explora aqui um bocadinho as grandes editoras e tanto brinca com a Marvel, como brinca ou faz uma homenagem à Marvel, como também à DC, e utiliza os seus medalhões para isso. E aqui é mais uma vez engraçadíssima a forma como ele faz a versão que ele utiliza do Batman. Aqui Marshall Law, há uma pequenas diferenças. O Marshall Law aqui em certa medida como este Batman, que no fundo acho que é o Olho Vivo, ou que é o nome do personagem aqui, no fundo também ele tenta fazer justiça pelas suas próprias mãos, e então aqui Marshall Law até tem alguma admiração por ele, só mais para o fim é que ele vai ter que se sentir obrigado a ter que parar este personagem, mas que ele até se identifica com ele. Também é um capítulo muito engraçado, até se calhar mais aqui pelas as comparações feitas com o próprio Batman. E de seguida passamos para os Abomináveis Mortos. Aqui os mortos revivem das suas tumbas com sede de vingança, através de um processo, de um derrame químico que não interessa explicar como nem porquê. O que acontece é que esses produtos químicos atingem o solo dos mortos e eles começam a reviver, e neste caso mortos que foram todos, ou a maior parte deles são também super-heróis ou super-vilões, foram mortos pelo Marshall Law e então perseguem-no até à última, e então são os mortos a tentar se vingar dos vivos. Engraçadíssimo, aqui poderá estar aqui um início de Marvel Zombie ou coisa do género, um Walking Dead, mas aqui dentro deste universo criado por Pat Miles, está engraçadíssimo. Também é muito bom este arco. E passo já para o seguinte, que é Super Babilónia. Aqui esta traz-nos uma nova sátira a um supergrupo, ou seja, já tínhamos feito uma sátira anteriormente dos Vingadores e por aí fora. Agora temos novamente uma sátira, um supergrupo, desta vez à Justice Society of America, ou seja, como é que é em português? A Sociedade da Justiça da América. E também está incluído aqui o Capitão América e o Bucky, que aparecem sempre um bocadinho à parte, mas sempre com uns diálogos alucinados, muito doidos. São uns diálogos muito doidos, é uma coisa alucinante. E aqui mais uma vez uma sátira engraçadíssima com este super grupo, e então a interação entre eles, mais uma vez a utilização dos poderes para criar umas histórias totalmente doidas. Bem, é engraçadíssimo. No último dos arcos temos aqui, mais uma vez, isto no fundo é só sátiras atrás de sátiras. Temos aqui no último arco Tribunal Secreto. Aqui é uma viagem científica no género Alien, onde o Marshall Law está no lugar da Ripley, como nós conhecemos, da saga do Alien, do cinema. E aqui é também uma nave na órbita que é atacada e que vão lá alguns heróis para resolver o problema, mas eles vão lá e aquilo não resolve-se como eles estavam, não fica resolvido como eles estavam à espera, e entretanto é chamado o Marshall Law mais um grupo de super seres para irem lá e então tentar acabar com aquela ameaça. É mesmo uma ambientação
género Alien, mais uma vez engraçadíssimo, e é super interessante perceber como é que o Pat Miles faz aqui a passagem de um marco do cinema para uma história aqui de banda desenhada. No seu todo, é uma obra ácida, é debochada, é muito violenta, muito politicamente incorreta, ao ponto de até ter gerado muita controvérsia na altura em vários sítios, e mesmo sendo proibida em algumas lojas lá nos Estados Unidos, em Texas, por causa de uma cena que tem aqui de um vilão, um super vilão, a dar um pontapé numa criança, a mandá-lo para outro continente. Por causa disso e de outras situações foi super controverso e houve problemas. Felizmente não foi banida e podemos tê-la aqui. Neste caso eu posso tê-la aqui nas minhas mãos, que eu acho que é uma maravilha. Como aspecto menos positivo, não quero deixar daqui também de aflorar, apesar de eu ter gostado imenso, não quero também aqui não trazer qualquer coisa que possa ser menos positiva. Eu acho que a história por vezes fica tão louca, que a narrativa fica, como dizem os americanos, all over the place. Acaba por ficar um pouco coesa, a não ser mesmo pelo impacto gerado por tanta loucura. Ou seja, às vezes a narrativa perde um bocadinho o foco e fica um bocadinho apenas sustentada pelo peso do impacto do choque que nós temos com determinadas cenas. Às vezes fica assim a história um bocadinho por todo lado. Quero destacar aqui, e quis deixar para o fim de propósito, este aspecto que eu achei brilhante, que é o traço de Kevin O'Neill. É um ponto altíssimo. Mais ninguém, arrisco a dizer que mais ninguém poderia ter desenhado esta obra a não ser ele. Isto é um casamento feito no céu. Toda a estética gore e punk, com os grafites a fazerem parte dos cenários, os escritos nas vestes, nas botas, nas armas, tudo faz parte da narrativa, dando vida a esta história deliciosa. É magnífico, ele nem sequer tem um traço que é o traço que eu mais aprecio num super-herói. Eu gosto daquele traço super-herói redondinho, John Byrne, Jim Lee, os irmãos Buscema, esse tipo de traço. Isto nem sequer é um traço desses, mas eu acho o traço do Kevin O'Neill magnífico. A dinâmica do desenho dele é uma coisa assustadora. Já na Liga Extraordinária eu achei brilhante, e aqui então está... É o que eu digo, é um casamento feito no céu. Como conclusão, eu dou a esta obra uma nota 4 do género super-heróis. É a nota do momento, é aquilo que eu senti ao ler. Eu gostei imenso. Eu sei que também está suportado um bocadinho como eu disse anteriormente, naquela nostalgia de ter lido um capítulozinho da história na minha adolescência, então há um bocadinho de nostalgia. Mas, de qualquer das formas, lendo agora a obra completa, por assim dizer, esta edição definitiva, eu gostei imenso e para mim é um must-have. Tem que estar na coleção. E tu, o que é que achaste desta obra? Se já leste, deixa aqui nos comentários e nós trocamos umas ideias. E já sabes, se gostaste deste vídeo, subscreve, faz tudo aquilo que eu já disse, partilha, comenta, dá like, ajuda o canal a crescer e até mais!